Muito bem, que bom, hein? Pode compartilhar de volta. Segundo episódio, e agora tratando, claro, dessa questão da luta do povo preto brasileiro nessa Semana da Consciência Negra. Eu trago o Pod Quilombola, que é a série que está estreando o nosso podcast, as nossas conversas aqui pelas ondas da internet. E eu vou conversar hoje com um cara que é muito importante nessa luta, nessas batalhas que o povo preto brasileiro, o povo preto sertanejo tem por sua afirmação, pela conquista dos seus direitos e também pelo respeito à sua identidade. Vou falar com meu amigo Joab Pereira, ele que é liderança quilombola do município de Orocó e vai conversar com a gente um pouquinho aqui sobre uma série de situações, sobre uma série de questões que a gente precisava de uns 50 mil programas para conversar e para tentar trazer à tona. Nós vamos tentar fazer pelo menos uma pincelada, né, nessa gotinha no oceano que a gente consegue colocar nessas conversas dessa semana. E a ideia aqui é trazer conteúdo de qualidade, por isso eu digo que você, a partir de agora, pode compartilhar. Deixa eu chamar meu convidado aqui para o palco. Meu amigo Joab Pereira, libera seu microfone aí e dá uma boa tarde legal para a galera que está acompanhando a gente, meu filho. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal que estão nos ouvindo aí. Gratidão por estar nesse espaço, né, debatendo um assunto tão importante e dizer do privilégio também de estar com você, Mário. Muito bom, assim, uma representatividade muito forte. Haja vista, assim, a dificuldade que a gente tem em representatividade negras, né, em espaços tão importantes como, em especial, da comunicação hoje, né? Muito bem, deixa eu colocar seus créditos aqui. O Joab, gente, ele é licenciado em Ciências Sociais pela Univasf, mestrado profissional em Extensão Rural pela Univasf e como a gente conversou ontem com a minha amiga Edna, acima de tudo, ele é uma liderança do território quilombola aqui, Águas do Velho Chico, em Orocó. Eu conversava com a Edna ontem, Joab, você conhece demais, e ela dizia, Sim. olha, eu sou tudo isso aí que você falou, mas o mais importante é que eu sou mulher preta aqui de Afrânio, Pernambuco, liderança quilombola aqui de... Esse é o meu principal título. Você pensa assim também, Joab? Sim, com certeza. Para além de tudo isso, os títulos são importantes porque, como eu falei, a gente tem essa questão de falta de representatividade, né? E é muito importante essa questão de a gente colocar os títulos também acadêmicos, né? A nossa lida, o que a gente tem de experiência, mas tudo isso não vai... O mais importante é a questão do título de quilombola, né? Que a gente leva para onde a gente vai, né? Conheço demais, eu assisti um pouquinho ontem da entrevista de vocês e fiquei muito feliz, assim, pelo debate. Joab, ontem nós conversamos com uma mulher preta, hoje eu falo com um homem preto. E são visões diferentes, individuais, né? Apesar de todos fazermos parte do povo preto brasileiro, vocês reconhecidamente quilombolas, mas são cada um na sua área tem as suas lutas, né? Hoje, como é que você vê a data de hoje? Você caiu no dia 20, meu amigo, não tenho culpa. Como é que você vê a representatividade dessa data, né? É muito discutido, é muitos debates. Eu tenho acompanhado um trabalho muito bem feito pela Rede Bahia, Conversas Pretas. Aliás, vai estar voltando essa semana, muito bacana mesmo. Tenho assistido, tenho bebido da fonte, me inteirado e visto as discussões bacanas, né, que a Rede Globo promove também nessa data. Mas qual é a representatividade dessa data? O que realmente para você ela significa? Primeiro, assim, é uma questão histórica, uma reparação histórica, né? Que o Brasil, assim, o negro foi expropriado de todos os seus direitos, né? Desde o período da escravidão, né? Mais de 300 anos aí de escravidão que a gente ficou totalmente alijado dos nossos direitos. E a gente não, geralmente, a nossa cultura, ela não era bem desenvolvida, não é bem desenvolvida ainda, né? A gente tem muita dificuldade ainda de afirmar nossas ações, nossas leis, né? Então, de certa forma, o dia de hoje é para a gente refletir sobre o papel do negro na sociedade, né? E até tem um símbolozinho Sankofa, que é até importante, depois eu vou passar para o pessoal, que ele fala que é importante essa questão necessária, a gente revisitar o passado, para a gente compreender o presente
está no futuro, né? Porque o dia de hoje é para a gente refletir mesmo nosso papel na sociedade, nós enquanto negro, assim como todas as outras as pessoas também, né? Não só para o negro, mas o branco também, que é a parte que o racismo está mais estruturado, né? O quão a gente precisa refletir sobre as nossas ações no dia a dia. Então, o dia de hoje é muito importante, inclusive como o primeiro feriado, é o feriado nacional hoje, né? Intitulado a primeira vez. Então, para a gente também, muito importante. E a gente já tinha criado isso aqui em Orocó antes, né? A gente criou o ano passado o feriado municipal no estado, ou aqui na cidade, e depois esse ano foi colocado como um feriado nacional. Então, é muito importante, assim. É, é, uma coisa que me ocorre em relação ao feriado, eu conversava também com outras lideranças, é a preocupação desse resgate, desse assumir, de assumir a sua identidade, né? Eu sempre observo, sempre que eu converso com especialistas, com mestres, com doutores, né, que discutem essa questão do racismo no Brasil, existe uma dificuldade de assumir essa identidade pelo medo de assumir. Uma coisa parece interessante, eu citei isso ontem, cito hoje, a dificuldade de uma pessoa hoje olhar para alguém e dizer, poxa, rapaz, você é um homem preto bonito, você é uma mulher preta bonita, e a gente sempre aqui, eu conheço pessoas que têm medo de dizer que o outro é preto, porque ele pensa que aquela É, declaração vai ofendê-lo, né? Não é uma coisa delicada ainda, né? Aqui na nossa região e tudo. Mas como é que você vê tudo isso? Como é que você tem trabalhado? Já que você se empoderou com a educação, com suas formações, eu tenho certeza que você entende que grandes poderes são grandes responsabilidades, né, Joab? sim. Não, com certeza. Mas tem algo que dá para a gente explicar, porque imagina que a gente, enquanto negra, a gente era. Tudo que era relacionado a gente era considerado como ruim. A gente era coisificado naquele período da escravidão, né? Aí, obviamente, que isso, querendo ou não, o negro internalizou também, né? Era até uma forma de. Se tudo que você colocava era relacionado a negro era algo ruim, então o negro foi meio que internalizando algumas coisas, né? Então, até eu estava brincando, você falando isso, assim, eu estava na escola, a educação tem um papel muito importante nisso, e aí tinha uma pessoa lá que estava trazendo essas questões, na dificuldade, de, às vezes, de abordar, não sabia se chamar de preto ou de negro era racismo ou não, porque como isso não é bem discutido ainda, as pessoas ainda têm receio de falar sobre isso, né? Então, assim, até colocando assim, a educação como papel primordial nisso, a educação precisa trabalhar isso. Se hoje a gente colocar hoje no Google, qualquer um que esteja aí em casa, coloque no Google, coloca assim, referências de pessoas bonitas, belas, de 20 fotos vai aparecer uma ou duas negras. Porque existe um padrão eurocêntrico muito forte ainda, assim, que é muito internalizado aqui na nossa cultura. Então, até as pessoas negras mesmo, às vezes algumas têm dificuldade de internalizar isso e se colocar como pessoas negras. Porque isso é muito importante até para a questão da reafirmação do seu papel enquanto negro na sociedade, né? Verdade. Então, o trabalho é muito grande ainda, né? Nada está resolvido. Muito pelo contrário, é apenas um primeiro Exato. passo, né? Essa questão de peculiaridades, né? A gente vive. Ontem aconteceu uma coisa bem interessante, né? É, eu estava assistindo o jogo da seleção brasileira e foi em Salvador, né? Sim, E aí, o que aconteceu? Isso virou debate nacional, né? O jogo da seleção brasileira em Salvador, na véspera do Dia da Consciência Negra, e numa cidade onde é a cidade mais negra do mundo, fora do da mundo. África, mas também que tem também a questão de muitas dessas pessoas pretas vivem em comunidades e não tem R$ 200 para pagar no jogo de seleção brasileira. E foi cobrado ingresso de R$ 200, né? Então, veja, eles tiveram uma oportunidade grande de fazer uma reparação maravilhosa com um instrumento de paixão nacional que é a seleção brasileira. E perderam essa chance, né, Joab? Só para você ter ideia, como ainda tem muito a ser feito, né? Sim, exato. Eu acompanhei também essa questão aí, inclusive o Estado, porque a seleção brasileira hoje entrando nessa área mais de esporte, ela está até um pouquinho assim, aquém do que era antes, né? Assim, a vontade dos brasileiros Sim, de assistirem, de acompanhar. E aí, às vezes, tem um privilégio, porque os Jogos do Brasil geralmente são utilizados mais do pessoal de fora, né? Comprados os direitos de imagem, e geralmente são mais fora. Aí, quando tem a oportunidade de trazer para o Brasil
no dia que antecede uma data tão importante para a gente, eles colocam um preço lá em cima, bem abusivo, né? Inclusive em Salvador, que é a capital das mais negras do Brasil, né? Que tem várias periferias lá, que eles deviam, inclusive, pensar nessas questões, né? E com um cara que hoje é o ícone da defesa do povo negro, né? Que é o Vinícius Júnior, que é tão atacado lá na Europa, né? Na Espanha, onde ele joga, que inclusive virou um cara hoje que tá peitando os racistas aí, tem até nos colocado também a segui-lo e a defendê-lo também por conta disso, né? Porque no Brasil, querendo ou não, a gente tem o racismo, a gente defende, a gente discute, mas lá nem isso eles fazem, né? Aqui a gente tem, mas a gente já discute, tem leis frágeis, mas ainda tem leis. E lá a gente percebe essa dificuldade bem maior, né? Verdade. Agora, só para você ter uma ideia, né, da construção que eu estou tentando trazer, voltado aqui para a nossa região, para aqui para o sertão, para aqui para o Nordeste, como é que você tem visto aí? Como é que é? Qual o tamanho do trabalho que tem que ser feito com essas crianças, essa geração que está chegando? A geração anterior já sofreu muito, começa a sentir alguma reparação ali ou aqui, mas tem as novas gerações aí de Orocó, de Afrânio, de Remanso aí também na sua região, pessoal de Cruz dos Riachos, vamos lá para a Conceição das Crioulas, vamos para Mirandi, aí vamos em frente, Pernambuco, Bahia, essas comunidades formadas de meninos e meninas pretas que tem que colher algum fruto da luta de vocês hoje, né, que são aí jovens há mais tempo. É verdade. Qual o tamanho do trabalho que precisa ser feito com eles para que eles, talvez, né, a nossa imagina um mundo melhor, não sofram tanto quanto o que ainda se sofre hoje? Um dos caminhos é buscar as ações afirmativas, né? As leis que garantem isso para eles. Assim, inclusive, nossas leis são muito... nós temos muitas conquistas, mas são muito delongadas, são muito longas. Inclusive, assim, até o processo de titulação das terras são muito longos. O nosso mesmo, a gente começou em 2005 e nós ainda estamos no processo, a gente nem finalizou e ainda está longe de finalizar. Vai fazer 20 anos, é isso? Exatamente, 2005. E diríamos hoje que a gente está no meio do processo. Aqui, das mais conceituadas, Conceição das Crioulas, que já está no processo mais de desintrusão, né, que já estão mexendo na questão das terras, mas só parte do território lá que é titulado, né? Mas mesmo assim a gente tem algumas ações que a gente consegue. A educação é uma das questões que a Sim. gente aborda e que a gente tenta trabalhar com todas as questões das lacunas que existem nas leis em relação a isso, porque nós temos muitas ações, mas inclusive o poder público ainda não reconhece muitas das nossas ações, né? A gente tenta garantir. Hoje em dia a gente tem muitas políticas que garantem, inclusive, a qualidade de vida dos nossos jovens, né? Aqui a gente desenvolve um PA da agricultura familiar. A gente, em Orocó, em específico, a gente já tem as diretrizes municipais, né? Que garantem professores, qualidade de merenda, o tipo de educação que trabalha essa questão da relação que eles têm com o outro, com a terra, com toda a nossa cultura, né? Então, a gente tenta passar um pouco disso, porque nós, jovens, há mais tempo que nem você fala, a gente já está um pouquinho... Tem coisas que é mais difícil para a gente aceitar, porque a gente fez parte desse processo de negação de direitos. Então, a gente, de certa forma, a gente tem hoje nos jovens, na criança, uma oportunidade da gente meio que resignificar as questões que para a gente foi difícil. Daí eu falo isso porque eu venho do modelo de educação totalmente tradicional, né? Que a gente só via mais assuntos eurocêntricos. Talvez a gente conheça a Grécia, a gente não conhece a história de Cabral, exemplo, de Orocó, que é Deus Verdade. para a gente. Né? Que é Deus para a gente. Então, o que é que a gente vem trabalhando aqui em específico em relação à questão da educação é a questão da valorização do seu meio, de onde você vive, porque só aí você vai conseguir dar certo valor, né? E aí não tem como não trabalhar se a gente não pensar em políticas afirmativas, leis que garantam qualidade de vida na educação, na cultura, no lazer. E isso não é fácil porque nós temos uma sociedade que ela é estruturada no racismo, né? Então, não é fácil o que a gente tem que fazer. Mas, inclusive, a gente já vem se organizando, de certa forma, para a gente garantir esses direitos que sejam aplicados, né?
porque a gente consegue uma lei, mas operacionalizar a lei é muito complicado, né? Inclusive, quando você falou que estava com a Edna ontem, eu assisti um pouquinho, a gente tem um grupo aqui no Submédio São Francisco que a gente pensa as ações de uma forma mais macro, né? Porque eu sou liderança, uma das lideranças do território quilombola do Velho Chico, mas a gente tem um grupo que pensa ações no Submédio São Francisco e tem, para além disso, em Pernambuco, além da CONAC, que responde a nível nacional, né? Então, de certa forma, a gente precisa se estruturar enquanto organização e para que garanta essas leis para nossas crianças consigam usufruir delas, né? Mais para frente. Falando, entrando ainda mais, né, tocando mais o dedo na ferida, hoje já se consegue, por exemplo, na escola, nas escolas, dentro das comunidades quilombolas, principalmente aqui no nosso sertão, partindo daquela temática que a gente começou lá no início, né, da pessoa assumir a cor da sua pele, mas assumir a sua etnia, assumir a sua raça, assumir quem ele é, a sua sumidade, né? Hoje vocês já conseguem perceber isso do menino de uma escola aí em Orocó, aqui em Cabrobó, ele dizer assim: ei, e você? Qual a cor da sua pele? Como é que você se identifica? Essa criança já começa a ser educada, dizer assim: eu sou uma menina preta, eu sou um menino preto. E não tem nada, não tem nenhum problema, é como eu sou. Hoje você já consegue, porque assim, começa disso, né? Dessa criança não ter vergonha de assumir quem ela é. E não tem problema. E ela se chegar na escola empoderada, né? Que nem nossos queridos. O povo baiano é muito disso, né? O povo pernambucano, muita gente está nesse nível também. Mas vocês conseguem trabalhar e você já viu uma mudança nesse sentido e vocês entendem que precisa mesmo chegar para aquela criança, conversar com ela: olha, você é de origem quilombola, você nasceu aqui no quilombo, você tem parentes ancestrais quilombolas e você é uma criança preta. E isso é muito bonito, porque é quem você é, a sua origem. Já dá para ver resultado nisso? E isso já acontece? Como é que você analisa essa questão? Não, já Que sim. Inclusive, assim, bobagem, que parece que é sim. bobagem, mas é uma base, né? Não, sim. Talvez o mais importante para a gente começar um debate a partir dele. Assim, minha pesquisa de trabalho de TCC foi relacionada à questão da identidade, né? Como a educação escolar quilombola ela incide no processo de identidade dos quilombolas, né? E aí uma das questões que eu trabalhava era de como a gente ia perceber isso no dia a dia. Como é que a gente ia perceber? Que aparentemente a gente pensa que tipo, de uma hora para outra os meninos vão se aceitar como tal, as meninas vão se aceitar, vão colocar aqueles blackão, né? Mas a gente passa por um problema, a gente passou por um problema de aceitação, porque a gente não tinha referências negras. Eu até brinco aqui com o pessoal da educação, que era tipo assim, do nosso tempo, jovens há mais tempo, a referência que a gente tinha de beleza, exemplo, as paquitas de Xuxa, todas brancas, né? Aí imagina De olhos, uma criança... de olhos verdes ou azuis? Exatamente. Aí imagina uma criança, uma menina, com cabelo crespo, pele escura, qual é a referência que ela ia ter? Nenhuma. Então, ela, de certa forma, ela ia querer meio que fazer uma comparação ou tentar chegar mais perto da branquitude possível para ser aceita pelo padrão de beleza. O que a gente começou a trabalhar é colocar as referências negras que até então não eram discutidas em livros, né? A gente, nos livros que remetem à questão do negro, é sempre colocando o negro num papel de inferioridade, submissão. É sempre assim, né? A serva, né? A princesa e a serva. A gente começou a trabalhar algumas questões de negros que também tiveram ascensão social na sociedade, né? Inclusive hoje, se você perceber, eu não sou muito de assistir novela, não, mas o Instagram ele traz um pouco desses contextos, né? Hoje a gente tem um Sim. número bem maior de estrelas negras que estão papéis de destaque nas novelas hoje. Então, para a gente, isso Verdade. também é importante, que coloca também referências que até então a gente não tinha. E hoje a gente já começa a ver as meninas com cabelo black, a gente também vê os meninos que era algo difícil de aceitação, porque tinha muito aquela questão do pejorativo do cabelo, né? Pichain, de bombril, esse tipo de coisa. Imagina você tá com cabelo que eu acho lindíssimo demais, mas todo mundo dizendo que seu cabelo é feito, sua cor não presta, né? Esse tipo de coisa. Então a gente foi começando a trazer elementos, autores negros também, que falam o outro lado da história do negro. Não foi só escravos daquela forma que foi colocado. Nós tínhamos príncipes, nós tínhamos reis na África, inclusive um continente muito bonito. Mas de que forma a gente vê a África hoje? Aquela forma daquela África de forma pejorativa, sempre no papel de submissão, feio. Ou botar no livro, lembra, você vai ver um safari, uma zebra, alguma coisa, e um escravo.
A gente não vê as praias lindíssimas, tem lá as pessoas lindíssimas, a forma de organização deles que são peculiar, que são diferentes, mas é uma forma deles. Então, a gente foi trazendo esses elementos que também as pessoas vão começar a achar bonito também, negro, né? Que até então os livros não traziam isso, sendo no papel da gente como o patinho feio da história, né? Então, a gente vem trabalhando essas questões também. E muitos autores que são muito importantes para desmistificar essa questão dessa visão eurocêntrica, né? Verdade, verdade. Hoje, qual o papel que você imagina? Por exemplo, Cabrobó teve a iniciativa ainda, né, por enquanto tem a iniciativa de ter uma Secretaria de Assuntos Sim. Quilombolas. É claro que, com certeza, se você for perguntar, ainda falta muito. A Sim. Secretaria precisaria de mais Isso. suporte, de mais recurso, Recurso né? financeiro. E a gente sabe que nosso querido Valdenes, a secretária também, né? Ele, Rosemary. ele, hã? Rosemary, né? Rosemary, Merinha, eu estava tentando lembrar o apelido, Obrigado. Merinha. Merinha, eles vão além, né, do cargo público que ocupam, Sim, eles já são de luta mesmo, de caminhada, de pé na estrada, de bater em porta há muito tempo. A secretaria institucionalizou isso, mas eles vão além disso. Mas decisões como essa, de quem tem o poder da caneta, de municipalizar essa luta e dar pelo menos algo do poder público local, isso também impacta. O que é que você vê nisso? Para a gente começar a virar esse jogo e fazer a coisa seguir o caminho que deveria seguir. Deveria ser um curso normal do Rio. exato. Porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem pouca representatividade em cargos importantes, assim. Porque se a gente for fazer uma análise das ações afirmativas, todas elas foram tendenciadas pelo movimento, mas sim com alguém que tinha uma visão mais democrática, né? Alguém que fosse mais acessível às lutas das minorias, né? E a gente só consegue, de certa forma, pensar em ações afirmativas, pensar em ações voltadas à melhoria do nosso povo, se a gente tiver pessoas que estejam lá no meio também, que tenham o poder da caneta. Inclusive, assim, a gente é muito feliz a Secretaria foi criada em Cabrobó, porque isso, de certa forma, vira referência para outros municípios também pensarem nessas ações, né? Porque a galera que hoje fazem parte da Secretaria já são de luta há muito tempo, mas precisa da caneta. Inclusive, precisa de mais força nessa caneta, além de recursos financeiros também, para fazer um trabalho mais belíssimo. Porque, querendo ou não, você vira referência, você dá a cara a tapa, mas se você não tiver muito como trabalhar, as pessoas vão querer bater em você. Você teve a oportunidade e não desenvolveu o papel que deveria, né? Mas de que forma? Foi dadas as condições, então também a gente busca isso também em outros espaços também. Aqui a gente teve recentemente, a gente não chegou a gente não conseguiu a reeleição da nossa vereadora, mas que foi muito importante, porque ela tinha uma visão de políticas afirmativas voltadas para nossas comunidades. Então, a gente Sim. precisa de secretarias, a gente precisa de vereadores negros e quilombolas também, a gente precisa de deputados negros e quilombolas também, porque precisa pensar, ampliar essa questão dessa discussão, porque, inclusive, para aquele debate que a gente estava fazendo antes, as crianças também elas precisam ter referências em outros espaços, porque senão elas vão sonhar, mas vão meio que ficar frustradas, porque ela não vê muito não vê muito a luz no fim do túnel, digamos assim, entendeu? Então é importante, né, a gente ter sempre esse espaço de poder, todos os tipos de segmentos, né? Era importante a gente ter os povos originários, os indígenas, era importante a gente ter pessoas de assentamentos nesses espaços, é importante a gente ter quilombolas, porque, de certa forma, somos nós que pensamos políticas para nós mesmos, assim. E quando é outro que pensam para nós, é sempre num modo de não mexer na estrutura, né? Tipo assim, o branco ele nunca vai mexer ele nunca vai pensar para nós ele quebrar essa estrutura de estar lá em cima e a gente estar aqui embaixo. Então a gente só consegue minimamente diminuir essa diferença sem colocar os nossos em cargos importantes, cargos que a gente possa dar a canetada, né? Ei, Joab, que conversa rica, hein? Que bate-papo bacana, que fonte. Gente, tá vendo aí a fonte que a gente bebeu hoje? Né? Ontem tivemos a Edna Paixão e hoje o Joab Pereira conversando com a gente. Esses talentos estão aqui, ó, no sertão. Essas cabeças pensantes, essas lideranças estão aqui, tão pertinho da gente. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ouvi-los e nos inspirar com eles, né? E esse é o objetivo desses bate-papos, é o objetivo desse projeto que está só começando. Tem muito mais coisas por aí, com certeza.
Job, eu quero te agradecer, mas quero te dar a oportunidade de dar uma mensagem para os negões, para as negonas, os pretos e pretas que estão nos ouvindo. Eu queria falar só aqui da nossa região, mas no mundo, né? Porque a gente vai Uhum. soltar isso aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. E quem quiser ver, veja. E quem não quiser, que respeite, pelo menos. É, verdade. Por favor, sua mensagem. Verdade, verdade. E assim, eu comecei, começando minha mensagem assim, eu abri hoje o Instagram e a gente só via algo relacionado a nós, né? Assim, é bonito demais a gente ver isso, né? Que a gente vive num Brasil, a gente é tão eurocêntrico, né? Muito voltado para a visão do branco, e a gente, quando a gente vê nossas referências sendo pleiteadas, sendo faladas nesse dia, é muito importante, assim. Dizer para a galera que a gente está junto, né? É uma data de reflexão, mas é uma data também para a gente pensar em novas ações, pensar em reafirmações das nossas políticas, das nossas leis, que é muito importante. Assim, a gente não pode. Porque, tipo assim, hoje é o primeiro feriado nacional, né, da consciência negra, mas, para além disso, a gente precisa pensar em outras ações afirmativas também que venham garantir, inclusive, essa ideia de consciência, né? Eu estava até vendo uma frase do professor hoje que ele fala que consciência é conhecimento. Então, a gente precisa trabalhar o conhecimento, disseminar nossas ideias, para que a gente tenha consciência de nós negros, mas também, para além disso, dos brancos também em relação ao respeito que precisam ter com a gente. Porque um papel do negro na criação do Brasil, ele é muito visto como um papel de subserviência. A gente precisa saber que o negro construiu o Brasil que a gente tem hoje e precisa ser valorizado como tal, né? E que não é, muitas vezes, trabalhado dessa forma. Então, hoje, o Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão, um dia de sentar a bunda na cadeira, pensar ações, lutar e dar voz a essa galera que constrói e que pensa as ações voltadas para o nosso povo, né? Os últimos minutos que eu tenho aqui, deixa eu chamar o Negão aqui para participar com a gente, pelo menos para dar o boa tarde dele, ele que é o entusiasta desse projeto também, me ajudou aí a produzir, a alinhavar. Rapaz, que negão bonito, viu? Ó a napa dele. Não, rapaz, Cadê chegue aí, meu Valdênis? filho. Chegue para cá, meu filho. Isso ainda tá descansando o almoço, comeu direitinho hoje, que eu tô sabendo. Ou a pensar na correria, parei agorinha, meu irmão. Então, como eu te falei, pedi para entrar mais para agradecer a Joab, porque eu sei que foi uma conversa rica de vocês aí. Porque é uma pessoa também que não é porque está no grupo do regional da gente, não, mas a gente sempre anda junto, divide o transporte dele para as viagens. A gente sempre conversa sobre essas coisas. O nosso assunto de ida e volta nem sempre é música de arrocha, é o movimento, infelizmente. A gente vai e vem discutindo melhorias, queimando o juízo para tentar melhorar a vida do nosso povo. Então a gente agradece ele por ele ter aceitado, e aceitou de pronto, né, o nosso convite para esse projeto que se inicia. E como você falou, eu acompanhei aqui em off, como você falou, é isso mesmo. Hoje é o dia de fazer essa memória, de respeitar aqueles que vieram antes de nós, para poder a gente conseguir falar isso. Teve alguém que preparou o terreno, que fez com que a gente chegasse até aqui e não e não cansasse, né? Que a gente sempre tivesse nessa confluência, né? E que nós não estamos aqui para tirar espaço de ninguém, mas para ampliar o espaço. E quando tiver no espaço, abrir espaço para mais pessoas. Então, essa é a nossa vinda, é o nosso processo de passo a passo de formiguinha, mesmo às vezes já com a mente cansada de tantos não, de tantas opressões que são nos apresentadas no dia a dia. Então é isso, Mário. Muito, muito obrigado. E eu sei que vai ser um projeto bacana, um projeto lindo. Joab, gratidão mesmo por ter aceitado o convite, meu irmão. E vamos firmes aí. E pode quilombo que tá começando com luxo, viu, rapaz? Ó, dois negão bonito e um mais ou menos aqui, né? Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos para frente, vamos fazendo. Por enquanto,
a gente está começando, né, de baixo, mas vamos fazer um negócio bacana, e a ideia é trazer conteúdo de qualidade. Por isso que eu vou fechar aqui com o mote do meu projeto, que é: pode compartilhar, viu, gente? Vou mandar para vocês aí a cópia do programa e, ó, solta para o mundo. Obrigado, Joab. Obrigado, Valdenis. Um Beleza? abraço, gente. Beleza, prazer.